Hoje no Brasil, um cara que rouba um celular, vamos ser honestos, ele nem vai pra cadeia. Se vai com um roubo à mão armada, não fica 6 meses, 1 ano. Um cara nos Estados Unidos, se faz um roubo de um celular à mão armada, se ele aponta uma arma pra alguém, é 15, 20 anos de cana. Quais são as propostas para solucionar esse grande problema que o senhor apresentou? Não somente questão política e corrupção, mas de fato a segurança dos cidadãos paranaenses. Olha, o problema, como presidente da República, eu tenho que solucionar um problema para todos os brasileiros, porque eu vou mexer com leis federais. Só que isso vai impactar para o bem na região aqui do Paraná e a região de Ponta Grossa. Como? Bem simples. As leis penais no Brasil são leis muito fracas. E as leis de processo penal são leis que soltam bandido. Então, se um bandido é pego, quando pego, a pena dele é baixa. E aí, quando ele vai pra cadeia, vem um juiz e vai dar uma canetada, falando, não, ele vou pregredir a pena dele, ele ia cumprir 10 anos, vai ficar só 3, só vai ficar 2, e volta pra rua. Então a gente tá tendo casos de violência contra a mulher, casos de assaltos, casos horríveis de violência sexual, que a gente tá vendo em todos os casos, os bandidos são reincidentes. O reincidente tem que ter a pena dele muito agravada. Então, se hoje no Brasil, um cara que rouba um celular, vamos ser honestos, ele nem vai pra cadeia. Se vai com um roubo à mão armada, não fica 6 meses, 1 ano. Um cara nos Estados Unidos, se faz um roubo de um celular à mão armada, se ele aponta uma arma pra alguém, é 15, 20 anos de cana. E se ele for reincidente, é capaz ainda de ficar 40, 50 anos, ele nunca mais, a vida dele ser desperdiçada por conta desses assaltos. O que a gente tem que fazer é trazer esse tipo de legislação pra cá. E aí tem uma segunda coisa, as facções criminosas. Nós temos que ter uma lei, a gente chama de direito penal do inimigo, é uma tese que foi trazida por um professor alemão que chama Günther Jacobs, e a tese trata quem pertence a uma facção criminosa como alguém que não está, vamos dizer, circunscrito à lei brasileira. Ou seja, ele não reconhece a lei brasileira como a lei dele. Ele faz a própria lei. É por isso que eles dominam favelas, eles dão ordem nas pessoas nas favelas. O que nós vamos fazer com essas pessoas o direito brasileiro vai ser diferente. Ele vai ser mais rápido e mais duro. E aí vai permitir que a polícia e o sistema de justiça pegue esses caras e coloque na cadeia mais rápido com penas muito mais duras. A gente precisa destruir as facções. Até porque vocês também têm problemas com facções aqui. O PCC está presente aqui no estado do Paraná. Ele usa o Paraná também como rota para escoamento de droga. Vocês têm problema disso no Porto de Paranaguá. E nós vamos ter que atuar de maneira muito enfática nisso. Tocando essas medidas que eu falei aqui, nós conseguimos rapidamente alterar o número de homicídios, roubos e furtos no Brasil. Que é uma coisa que o brasileiro sente mais e que precisa ser resolvido no meu primeiro ano de mandato. Certo, acho que a gente conseguiu tratar aqui uma perspectiva geral das suas propostas e hoje o senhor também vai apresentá-las ao público pontagrossense nesta noite. Queria que o senhor explicasse também aos nossos espectadores como funcionam essas audiências com o senhor. Olha, a gente é muito aberto, é um grupo, o que a gente faz é muito único. Todos os lugares que eu vou fazer um evento, o evento é aberto ao público. E além de eu fazer uma exposição de quais são as nossas ideias do Partido Missão, o meu plano de governo para o Brasil, eu abro para perguntas. E podem ser 20, 30, 40 perguntas. Não há, vamos dizer assim, nenhuma barreira. A pessoa pode perguntar absolutamente o que ela quiser. E eu respondo tudo de maneira franca, como eu te respondo hoje aqui de maneira franca, sem rodeio, sem nada. Porque se a gente quiser mudar o Brasil, se a gente quiser mudar o Paraná, a gente tem que ter propostas boas na ponta da língua, a gente tem que acreditar nessas propostas, não tem que vir com aquele enrolation que o político faz e ser muito, vamos dizer, sincero em falar sim e falar não para as pessoas. Às vezes vem para as perguntas assim, olha, se você for presidente, você vai subir o salário dos professores para um piso de 10 mil reais? Eu falo, não vou fazer, porque não dá para fazer. Tem coisas que dá para fazer e tem coisas que não dá para fazer. E falar não para uma proposta populista para a pessoa, para o político malandro, é um erro. Para mim, eu acho que é um acerto, porque eu acho que se a gente for verdadeiro com as pessoas vão confiar quando a gente precisar tomar as decisões difíceis para o Brasil. E hoje o Brasil está precisando de remédio amargo. Falar o que todo mundo quer ouvir, o Lula tá lá em Brasília dando vale gás, ele fica andando com um botijão de gás. Olha só, olha esse botijão. Ele fica andando com a esposa dele fazendo isso, ele tá oferecendo luz elétrica e diz que o Brasil está em pleno emprego. Que país está em pleno emprego em que você precisa dar botijão de gás para as pessoas cozinharem? É óbvio que é um país que está muito pobre. Só que ele fica vendendo ilusão. Enquanto isso, o presidente da Argentina fez uma campanha falando o seguinte, a Argentina está quebrada, está destruída, as medidas que eu vou tomar vão ser muito duras, vocês vão sofrer por um tempo, vai ser muito difícil, mas quando elas começarem a funcionar, a Argentina toda vai melhorar. Pois bem, os argentinos votaram nele, porque ele foi muito honesto, muito sincero. Eu estou fazendo esse mesmo caminho. Eu estou falando, nós vamos precisar tomar medidas que talvez vocês não gostem, mas depois vocês vão falar, nossa, ele estava certo. E é assim que tem que fazer, senão você não é um homem público, você é um influencer. O senhor trouxe aqui a referência ao Javier Milei, na Argentina, mas nós sabemos que o MBL ele também tem essa questão de quebrar paradigmas tradicionais, como eleições de Lula e Bolsonaro, né? Então eu queria saber do senhor essa proposta irreverente do MBL, como o senhor diz,
Quais são as autonomias do partido da Missão, no caso, e como o senhor quer se posicionar como uma nova alternativa a quem ainda não conhece o Missão? A nossa autonomia com relação a Lula e Bolsonaro é total. O nosso projeto é o nosso projeto. Nós somos os únicos, se você procurar na internet livroamarelo.com, vai encontrar o nosso livro que tem as nossas propostas. E você pode ler as propostas. A gente colocou obrigatoriamente no estatuto do partido. O partido tem 4 meses de idade. As nossas propostas são as propostas do Livro Amarelo. Os nossos candidatos têm que defender essas propostas. E se você quiser participar para discutir quais são as propostas, tem os fóruns internos de discussão, grupos com mais de 100 pessoas por tema, gente do Brasil inteiro discutindo, criando proposta. Isso cria uma agenda que a gente tem essas propostas que eu apresento aqui para você, para o Brasil todo. E isso nos deixa livre para não ficar, vamos dizer, tendo que defender os absurdos que os Bolsonaro, que o Lula defende. Veja, aqui em Ponta Grossa tem muita gente que gosta do Bolsonaro. Vamos ser honestos, o Bolsonaro ganhou aqui nas eleições de 22. Agora, a família Bolsonaro abusa dessa confiança. Hoje o Flávio Bolsonaro estava criticando uma CPI contra o Alexandre de Moraes e contra o Dias Toffoli. Ou seja, de um lado na campanha eles aparecem, não, estou preocupado com o STF. No outro ele se alia ao STF. Ele estava em cima de um caminhão de som em São Paulo defendendo, o que eu achei um absurdo, aumento de Bolsa Família. Ah, não, o meu pai aumentou o Bolsa Família, eu vou aumentar a Bolsa Família. Que coisa horrível. Será que o eleitor de Ponta Grossa quer ouvir isso? Então fica sendo uma coisa falsa. E o Lula, então, é uma coisa ainda mais vexatória. O Lula é o dono da esquerda brasileira e ele fica comprando consciência. Então nós não podemos aceitar um tipo de crítica assim, e a gente sempre foi rebelde nesse sentido. A gente nunca vai abaixar a cabeça pra ninguém. E nós somos um grupo de direita sério, mas ser de direita não significa ser bolsonarista. Significa que a gente tem valores nossos muito sérios. E nós vamos defender esses valores mesmo quando eles são impopulares. E nós vamos fazer isso, essa é a nossa proposta, e a gente quer as melhores pessoas para defender isso.